Fala pessoal, bem-vindo a mais um devocional neste canal. Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com a graça de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre caminhar no deserto, mas antes de iniciar o nosso devocional, eu peço para que você se inscreva no canal, habilite o sininho e também envie essa mensagem para quem precisa ouvi-la, amém? Então, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. O nosso livro base fica no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, diz assim: Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia! Existe algo que eu aprendi sobre Deus, que mudou a minha forma de enxergar os tempos difíceis. Sabe, nós pensamos que Deus, ele começa a agir quando somente vemos uma bênção, sabe, uma porta se abrindo, mas não é assim. Deus, ele começa a agir muito antes, muito tempo antes. Quando enxergamos a bênção, a porta se abrindo, algo materializado, sabe, Deus já está trabalhando há muito tempo. Não por um dia, nem por meses, é muito tempo. E talvez esse motivo que Isaías pergunta, ele diz: porventura não a percebeis? É como quem diz: eu já comecei, eu estou tirando as pedras, eu estou preparando o caminho, mas vocês estão olhando para o lugar errado. Sabe, mudar dói e nem sempre as pessoas querem ser mudadas pelo Espírito Santo. O texto, ele começa dizendo: lembrai-vos das coisas passadas. Mas logo Deus, que no versículo anterior, no versículo 18, ele diz: não vos lembreis das coisas passadas. Isso parece um pouco contraditório, mas se você pensar um pouco, não é. Porque Deus está dizendo: vocês conhecem todas as minhas obras que eu fiz no passado. Vocês conhecem os milagres. Todas as pessoas que Deus deu a bênção, sabe? Que Deus, ele falou sobre promessas e concluiu a promessa. Todos os testemunhos. Mas existe algo perigoso. Se você ficar preso no que Deus fez ontem, você não vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo no seu hoje, entende? Muitas pessoas estão esperando que Deus age da mesma forma que agiu há anos atrás. Mas Deus é criativo. Ele não vai usar o processo que ele usou com outras pessoas no passado com você. Ele vai usar outro tipo de estratégia. Entenda, ele não vai deixar você confortável. O tempo de Deus é perfeito, mas na maioria das vezes não é confortável. Entenda. Todos os livros que você pega para ler, lá com grandes nomes, por exemplo, Abraão, José, eles passaram por situações que foram desafiadoras. Amém? Nós celebramos quando uma porta se abre, mas Deus, ele celebra quando um coração muda, um coração ensinável. Sabe, Deus se alegra quando você deixa o egoísmo de lado, quando você deixa a inveja de lado, quando você deixa de ter um coração duro. Deus celebra com isso, sabe? Porque antes de mudar todas as suas circunstâncias ao seu redor, Ele vai trabalhar primeiro internamente em você. Antes de entregar qualquer tipo de promessa, qualquer tipo de bênção, Ele vai trabalhar no seu caráter. Antes de abrir uma porta, Ele fortalece você e fortalece as suas estruturas. E antes dele exaltar alguém, Ele ensina essa pessoa a depender somente dele. Então, isso dói, essa mudança dói. Porque queremos o resultado, mas ninguém fala do processo com Deus, né? Mas Deus está interessado na sua transformação, amém? Não em algo material. Deus, ele quer o seu coração.
E o deserto, ele traz uma ilusão que nada está acontecendo. Você ora e nada acontece. Você jejua e nada acontece, sabe? Só piora na maioria das vezes. Você espera e nada. Você planta e nada. E fica, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe? Vem aquela impaciência. Mas saiba que Deus, ele está tratando algo interno em você. Sabe, se você não tem muita paciência, ele vai te deixar um tempo a mais no deserto para que você seja uma pessoa paciente. Mas a verdade é que algumas das maiores obras que Deus fez acontecem debaixo da superfície, sabe? É no secreto. Uma semente parece morta quando está debaixo da superfície, mas é justamente naquele lugar invisível que você está criando raízes. Sem raízes não existe fruto. Entenda, Deus, ele vai te abençoar quando você estiver preparado. Talvez o que você chama de atraso seja Deus aprofundando as suas raízes. No texto diz, porém um caminho no deserto. Essa promessa é impressionante, porque Deus, ele não disse, vou tirar você do deserto. Deus, ele está dizendo, vou abrir um caminho dentro dele. Isso muda tudo, porque algumas vezes Deus, ele não remove você imediatamente da situação, mas ele vai criar uma direção em meio à situação, amém? Ele dá força, ele te dá sabedoria, ele te dá discernimento, ele te dá maturidade e de repente você percebe que aquilo que você estava passando, que parecia impossível, já não tem mais o mesmo poder sobre você. Aleluia! O que Deus está fazendo que você ainda não percebeu? Esta é a pergunta. Talvez você esteja olhando só para o caos, olhando só para aquilo que não aconteceu. E se Deus já estiver agindo, sabe? E se a oração que você tanto faz, ela não foi respondida porque está produzindo algo dentro de você? E se a espera estiver preparando você para sustentar aquilo que tanto pede ao Senhor? Cuidado com o que você pede a Deus. Maior a bênção, maior a oposição. Sabe, se a porta está fechada e você não consegue compreender, talvez seja Deus te protegendo de algo que você ainda não consegue enxergar. Sabe, nem sempre Deus está ausente quando Ele está em silêncio. Às vezes, Ele está trabalhando em lugares que os nossos olhos não conseguem alcançar. Se Deus já estiver movendo situações, pessoas e circunstâncias que você ainda não consegue ver, sabe? Talvez você esteja procurando um milagre visível, mas Deus esteja realizando um milagre invisível primeiro. Não menospreze os processos, não despreze, sabe, a espera, não despreze os dias comuns, não despreze você ser corrigido por Deus, não despreze os pequenos começos. Se Deus te deu uma direção, siga firme, seja fiel e obediente, porque muitas vezes é justamente nesses dias em que Deus está construindo os maiores testemunhos. A coisa nova não está chegando, ela já começou e talvez a única coisa que falta seja você perceber, amém? Deus, ele vai te dar a vitória se você permanecer posicionado e olhando para Ele, amém? Pessoal, eu espero que este devocional tenha edificado seu coração de alguma forma. Bom, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, assim, se Deus permitir. Um beijo e até mais.